senador Carlos Viana, um dos 3 representantes de Minas Gerais no Senado, está aqui nos estúdios da Itatiaia em Brasília para fazer um balanço do ano de 2024 e também falar sobre as perspectivas para 2025. Carlos Viana, muitíssimo obrigada pela entrevista e por vir aqui falar conosco. Eu quem agradeço, Edilene, estar com você aqui na Itatiaia, uma casa pela qual tenho um grande respeito, né, e ótimas recordações. Viana, uma alegria te receber aqui. Obrigado. Você teve um ano de 2024 muito intenso, foi Sim. candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu queria que você fizesse um balanço, não apenas da questão eleitoral, mas também dos trabalhos de forma geral no Senado, e não só em 2024, mas nos últimos 2 anos. 2024, para mim, um ano de muito aprendizado, porque quem não é político profissional como eu, que estou na política há 6 anos, foi um ano de mais uma experiência, que é disputar um executivo municipal. É uma eleição completamente diferente de qualquer outra, que exige um trabalho de grupo muito intenso, porque você enfrenta uma prefeitura que tem uma máquina muito poderosa, que acabou ajudando na eleição, na reeleição do atual prefeito, né, que era desconhecido e acabou sendo vitorioso. Essa máquina, ela, quando muito bem trabalhada, ela tem um poder de voto muito grande nas cidades. Tanto que boa parte dos prefeitos em nosso país foram reeleitos, aqueles que souberam administrar. Então, para mim, enfrentar esse tipo de experiência foi muito importante para poder, inclusive, crescer. Não é? Eu tenho o privilégio de ter recebido da população a responsabilidade e a alegria de ser um senador, então eu sou meio que um espectador, né? Eu ainda não perdi aquela verve do jornalista de ficar observando como as coisas caminham. E eu sou muito perguntado se eu me entristeci com a derrota em Belo Horizonte. Eu digo para você que não. O que me entristece, com muita sinceridade, é que a minha geração, dos que tem mais de 60 anos, nós não vamos ver o Brasil evoluir como nós poderíamos. Esse é um sonho que eu tenho desde jovem. Quando eu ficava entre o Brasil e a Alemanha, eu ficava observando os problemas, né, os desafios brasileiros, e eu ficava me perguntando assim, quando será que nós vamos ver o Brasil crescer como o Brasil merece e tem condições de crescer, na questão de ter habitação mais digna para as pessoas, de ter melhores estradas, melhores ruas, avenidas, né? E eu não vou ver isso, e se nós não tomarmos cuidado, a sua geração também não verá, porque o resultado da eleição de 2024 mostrou que nós não estamos avançando, que todos os indicadores mostram que Belo Horizonte está numa situação muito difícil. É só você observar o trânsito. Vamos pegar o trânsito. Belo Horizonte é uma cidade que você não tem mais hora para congestionamento. Para chegar em Venda Nova é 1h30, dependendo do pico, e é uma cidade sem perspectiva de futuro, no sentido de novos projetos. Eu espero que agora o prefeito reeleito, né, que nessa condição, agora supere a doença, né, e que possa trazer a Belo Horizonte ideias para o futuro, até para frente, porque a gente, quando na política, a gente não tem que pensar no momento. A gente tem que pensar nos que virão depois da gente. E foi isso que eu fiz como senador nesses últimos 6 anos. Então, 2024, a meu ver, foi um ano em que o Brasil não avançou politicamente. Nós continuamos com o mesmo radicalismo de direita e de esquerda, nós continuamos com um debate raso, nós não estamos discutindo os principais problemas do país, nós não estamos discutindo o problema educacional que está gravíssimo. Mais uma vez, o Brasil está entre as piores nações no aprendizado. Nós não estamos discutindo o crescimento e a organização das nossas cidades, e isso, para mim, é deixar para a próxima geração mais dificuldade e, naturalmente, mais desencanto, porque a juventude, diante desse quadro todo, tem buscado, inclusive, sair do Brasil, né? Viana, você disse que não se entristeceu com o resultado das eleições, mas você esperava ter mais de 1% dos votos, e na sua avaliação, os principais adversários foram os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte ou foram desafetos ou desencontros dentro do próprio partido? O partido não me ajudou em nada, né? O partido, o Podemos em Minas, porque o Podemos é um partido que cresce nacionalmente. A minha relação com a presidência do partido, mas em Minas o partido é um partido pequeno, em mentalidade, em uso, inclusive, é um partido que não tem uma identidade em Minas Gerais, e eu não consegui ter o apoio. Você vê, nós tínhamos quase 200 candidatos, praticamente ninguém fez campanha para mim. Então isso também faz parte de um aprendizado. Agora, o que mais me dificultou, Edilene, foi a própria briga interna da direita. E eu fiz questão absoluta de, nessa eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, corrigir algo que na eleição para governador eu não tive como fazer. A eleição para governador há 2 anos,
Eu fui o cara do Bolsonaro, o que era uma grande mentira publicitária, vamos dizer assim. Porque Bolsonaro apoiou Zema. E Zema, naturalmente, surfou na onda da direita inteligentemente, não estou fazendo uma crítica, ele inteligentemente surfou na onda da direita, mas não mergulhou nela, e hoje tem uma aprovação muito grande, inclusive, mas não foi uma pessoa que assumiu vamos dizer assim, as bandeiras da direita. Tanto que na prefeitura apoiou alguém que estava com o Calil, que é a esquerda. O Zema caminhou num projeto de centro-esquerda, e que isso mostrou claramente que ele não tem compromisso com a direita. O grupo dele, do Novo, é um grupo que tem compromisso só consigo mesmo. E nós entramos numa discussão ideológica da direita que eu quero me livrar dela, né? Porque, a meu ver, Bolsonaro já deu a contribuição que ele tinha que dar. Bolsonaro ajudou a direita a se organizar, a economia na época do Bolsonaro foi muito boa, não há o que se falar, não tem um prefeito que possa reclamar do Bolsonaro, ou os estados. Minas Gerais mesmo não pode reclamar do Bolsonaro. Agora, na questão ideológico-partidária, a direita virou refém. Hoje, quando você fala assim, eu sou direita, você logo ganha um carimbo bolsonarista. E a extrema-direita, que é representada pelo deputado Nicolas, pelo deputado Bruno Engler. Essa extrema-direita, ela é estéril. O que é isso? Ela não dá frutos. Eles não sabem fazer nem oposição. Você vê que aqui em Brasília, essa extrema-direita, ela grita muito nas questões de comportamento, mas ela não contribui em nada para o debate. Porque a esquerda é muito mais inteligente nesse aspecto político do que a direita hoje. Então, a direita brasileira, e eu tenho falado isso onde vou, a direita brasileira precisa de um novo projeto. Eu sou da direita, eu sou liberal na economia, eu defendo a família, eu sou conservador, mas eu não sou lacrador em rede social como eles são. Porque eu chamo isso de candidato fantasma. A extrema-direita lança candidatos fantasmas que na rede social aparecem em todo lugar. Mas quando você joga a luz sobre eles, eles não têm conteúdo. Foi o que aconteceu com o Bruno Engler. O Bruno Engler não tinha conteúdo, ele só repetia. Inclusive, tudo que eu falava era repetido em outras entrevistas do grupo dele. Quando ele caiu no segundo turno com o Fuad, o que aconteceu? A cidade percebeu que poderia entregar a administração de Belo Horizonte para uma pessoa que não tinha a menor experiência de nada na vida. E o Fuad acabou ganhando junto com a máquina. O eleitor tomou uma decisão, a meu ver, madura. Uma decisão de dizer assim, olha, não está bom, mas pode piorar. E manteve como está. Então, a grande dificuldade hoje que eu vejo no campo político que eu estou é a gente se livrar dessa herança bolsonarista, se livrar dessa questão hoje radical, né, dessa rede social que engana as pessoas, que é populista, ela não leva as pessoas a pensar com clareza o que está acontecendo e dá à direita um novo rumo para o Brasil. Porque enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar perdendo eleições. Se a direita continuar sendo refém da extrema-direita, lançando candidatos que não tenham conteúdo, nós vamos continuar perdendo as eleições. E o senhor acha que está ocorrendo uma despolarização e que em 2026 um candidato mais moderado, que não seja nem tanto esquerda e nem tanto direita, tenha mais chance de vencer as eleições ou que seja de centro-direita? A direita, eu tenho conversado com os dissidentes, porque depois das eleições ficou muito claro para a direita quem sou eu, né? Porque muita gente chama de traidor, mas quando você critica a extrema-direita, você é falado, você é uma direita prostituta, você é um traidor. Não, eu sou uma pessoa coerente, eu não gosto de radicalismos. E em Minas nós fazemos política conversando, somando, buscando consenso. É assim que a gente faz política. Maturidade. Não adianta nada essa gritaria de rede social, sabe, essa animação de circo. Isso não tem raiz, isso não vai levar a nada. Eu falo isso inclusive aos meus irmãos evangélicos. Olha, nós temos que tirar esse radicalismo dos altares. Igrejas não são partidos políticos. Nós somos cristãos na política. E eu falo isso agora que fui reeleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado. Eu tenho falado e dito a todos, nós não somos uma frente partidária. Os evangélicos não são um partido. Os evangélicos são uma frente de princípios. Porque os evangélicos é que estão muito nessa base de uma direita extremada hoje, que a gente precisa trazer para o centro, para o reequilíbrio. E o senhor acha que está conseguindo? Eu vou conseguir, mesmo que o meu sacrifício foi de PC, eu tive 1% dos votos. Né? Isso é muito ruim, mas eu me sinto com a consciência tranquila, porque eu falei e fui eu mesmo durante o tempo todo. E eu espero, porque hoje, por exemplo, os dissidentes da direita que me procuram querem conversar sobre qual caminho nós vamos seguir. Isso significa que essa extrema-direita radical começa a perder força.
as eleições, o eleitor, especialmente o eleitor de centro que decide, Edilene, ele está muito insatisfeito com a política e continua, tanto que 40% de Belo Horizonte não votou. Os candidatos perderam para a ausência. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar a política para o debate, para as ruas, para saber o que as pessoas precisam e começar a oferecer soluções. Se a direita continuar só com as propostas de costumes, se ficar com essa conversa de ficar, o fulano escreveu um livro, naquele livro ele escreveu isso é pouco, isso é pequeno. Isso na política não leva a gente a nada. Se a gente continuar com isso, se a gente continuar com o denuncismo, nós não vamos eleger um candidato. Nós vamos perder para quem tem mais experiência, porque o eleitor que não é extremado de direita ou de esquerda vai olhar o candidato e falar assim, não, eu não vou entregar para essa pessoa, isso aí vai piorar. Eu às vezes vejo, por exemplo, denúncia, vejo vídeos, né, correndo na internet. Está vendo aqui? Olha aqui esse negócio aqui do Exército, isso aqui está parado, são milhões. Olha, quem está falando isso tem 90 milhões de emendas. Nós, senadores, temos 90 milhões de emendas todo ano. É só pegar um pedacinho das emendas e lá colocar que em 6 meses o problema está resolvido. Mas não quer a solução. Quer mexer com o sentimento das pessoas. Isso no jornalismo eu chamo de populismo. Populismo é você dizer assim, realmente, olha que tristeza, que tragédia. Não é você dizer, olha, tem que fazer isso para resolver o problema. Né? E na política, esses meus anos como senador vão ser anos de soluções, porque eu ajudei Minas a resolver os principais problemas de Minas Gerais. O que você lista nessa trajetória? Primeiro, todas as concessões de rodovias 040, 262, 381 e a obra da 367 no Jequitinhonha. Todas passaram pelo meu gabinete. Fui vice-líder do governo Bolsonaro, todas eu cobrava do Tarcísio, uma vez por semana pelo menos a gente se reunia, deixamos as concessões prontas. O governo do PT pegou a concessão o ano passado, analisou o projeto e esse ano concessionou. Foram inteligentes. Pegaram o que já estava pronto, só fizeram uma análise, que isso demora mesmo 1 ano, e viram que o projeto era bom e concessionou. Então, para Minas, nós resolvemos de uma vez só 3 gargalos absurdos, que é a 040 do Rio até Brasília, em duas concessões. Resolvemos o problema da 381 com a concessão, e agora essa obra até Caeté, se mantidos os recursos, vai resolver o problema, isso num prazo de... Não esperem agora, não, mas vai resolver. Num prazo de 10 anos, nós vamos ter uma nova 381 totalmente reestruturada. Isso passou pelo meu gabinete como senador. O metrô de Belo Horizonte, você veja bem, 30 anos aqui na Itatiaia, você, Eduardo, todo mundo, Eustáquio, metrô. Eu não tenho 30 anos ainda de idade, né, Carlos? Não, metrô. 30 anos a gente falando em metrô. Vim como senador, coloquei o metrô na mesa para resolver o problema do metrô e resolvi o problema do metrô. Quem resolveu fui eu como senador. E eu tenho muita humildade de falar isso. O mandato de senador que as pessoas me deram me ajudou a resolver o metrô. Aí aquela história na política, né? Obra comum, voto nenhum, né? Então você vê, era para a cidade, mas não está certo, é a minha função. E isso muitas vezes as pessoas confundem. Eu não sou um deputado. O deputado é a casa do povo, as discussões, né, das leis. Eu sou um senador. A minha função em Brasília é defender Minas Gerais, é defender que Minas não seja prejudicada em nenhuma política nacional. Por exemplo, na reforma tributária. Né? A minha função ali foi acompanhar se o relator estava mantendo as regras de igual distribuição e de competição. Porque, dependendo do que se fizer, Minas sofre e acaba perdendo espaço. Então, essa é a minha função como senador. Vamos pegar um outro exemplo rápido. Ferrovias. Eu fui o correlator do marco das ferrovias. A primeira fase que pegou a Vitória Minas, de Sete Lagoas a Vitória Minas, não viu R$1 dessa ferrovia. A Vale ganhou a ferrovia por mais 30 anos, pagou 12 bilhões de reais. Esse dinheiro todo foi para São Paulo, para trabalhar lá o tramo central da Rumo, ligando Santos a Goiás. 12 bilhões que eram de Minas foram para São Paulo. Quando veio daqui de Lusiânia, em Goiás, até Sete Lagoas, eu já era senador. Falei, não, metade desse dinheiro tem que ir para Minas Gerais e os estados atingidos. O ministro Tarcísio dava pulo de raiva, porque ele tinha um compromisso com São Paulo com esse dinheiro.
Mas enquanto ele não concordou, esse projeto não foi adiante. E aqui eu tenho que elogiar o presidente Rodrigo Pacheco, que somou comigo e falou assim, não vota enquanto não resolver. Tiramos 6 bilhões de reais para Minas Gerais só em ferrovias, Edilene. E quando foi para sancionar, o presidente Bolsonaro vetou os 6 bilhões para Minas. É só olhar lá na história. Né? Vetou o dinheiro. Quando foi o ano passado, o governo do Lula queria o dinheiro para ele. 6 bilhões é muito dinheiro no orçamento. Eu me juntei com a bancada, nós fomos até a liderança do governo, nós derrubamos o veto do Bolsonaro. Hoje, quase 130 cidades de Minas vão ter 6 bilhões de reais em investimentos para poder. Isso foi entregue de bandeja para a Secretaria de Infraestrutura do governo de Minas Gerais. Então quando eu falo que nesses anos eu fui mais governador do que senador, eu falo com alegria, porque eu estou cumprindo a minha função de senador, que é defender Minas. Agora, Viana, o trabalho de senador, conforme você mesmo disse, às vezes fica um pouco mais invisível para a população, porque parece que é um pouco mais distante. Sim. Em 2022, você foi candidato ao governo de Minas, já era senador. Em 2024, foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, também senador. Em 2026, termina seu mandato. Sim. Qual que é o plano? Bem, o meu plano era tocar os meus negócios. Eu já tinha um planejamento antes da eleição, né, que era deixar o jornalismo e cuidar da minha vida empresarial, daquilo que eu tenho que eu construir ao longo da vida, do meu patrimônio. Mas eu fui eleito e estou aqui cumprindo com muita alegria, gostei muito, é uma experiência maravilhosa e eu estava decidido a não me candidatar mais a seguir. Mas eu tenho hoje um grupo muito grande e política, você não é sozinho. Eu tenho um filho que é deputado federal, com o qual nós temos 115 cidades de Minas, entre as de menor IDH, em que nós trabalhamos juntos. Eu tenho 451 municípios em que há algum projeto meu de barragem, equipamento, uma estrada, mão de obra, agricultura familiar. Eu falo com muita alegria que eu ajudei a gerar renda. Emenda, principalmente? Principalmente. Olha, eu movimentei para Minas Gerais, nesses últimos 6 anos, quase 12 bilhões de reais eu movimentei para Minas. Vou te dar um exemplo rápido. A Sudene. Sudene, há 25 anos, Minas não aumentava o valor da Sudene para os municípios da Sudene, do norte do Jequitinhonha. Eu ampliei, como senador e relator, a Sudene até governador Valadares. Peguei o projeto que estava parado no Senado e toquei esse projeto num dia que tinha pouca gente, os nordestinos estavam todos online. Nós tocamos o projeto e conseguimos aprovar. Hoje, a Sudene tem dinheiro subsidiado, vai até governador Valadares. Nós aumentamos de 950 milhões para 3 bilhões e meio no orçamento o dinheiro da Sudene em Minas. Então, a gente tem grandes empresas farmacêuticas montando em Montes Claros, nós temos um crescimento enorme dos projetos de energia solar, nós temos um incentivo gigante ao agronegócio, nós temos a questão da irrigação em Minas, que se tornou muito importante, só não está crescendo mais porque não tem energia elétrica, mas com dinheiro que eu movimentei aqui como senador na Sudene. Você pega a Codevasf, que é uma companhia que entrega equipamentos e gera... Codevasf, por exemplo, em Três Marias, tem um grande centro de piscicultura para repovoar os peixes do Rio São Francisco. Dinheiro que eu mantenho. Como senador, esse projeto é meu, lá em Três Marias. Então, a gente cria as espécies em extinção e soltamos no rio. Codevasf. Essa Codevasf eu aumentei para o Jequitinhonha. Pela primeira vez na história, os municípios do Jequitinhonha receberam máquinas, tratores, implementos agrícolas que só iam para o Nordeste. Só ia para o Ceará. Por quê? O governo de Minas nunca se interessou por nada. E nós fomos lá, buscamos isso e trouxemos para Minas Gerais. Então, hoje, são mais de 12 bilhões, ferrovias, como eu citei aqui, 6 bilhões em investimentos para os municípios do Estado. Eu considero que esse trabalho pode continuar. Então, tomei a decisão, junto com o grupo, de buscar a reeleição ao Senado. Eu não vou ser candidato a deputado estadual, para mim seria uma honra muito grande, deputado federal, mas eu vou tentar a reeleição ao Senado, meu nome está disponível. Agora, quem decide é o eleitor, né? E eu espero, com sinceridade, que a gente possa observar o que Jesus ensina sobre as árvores. Jesus fala assim, olha, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E há um ensinamento muito interessante, os evangélicos e os católicos assim, mais praticantes vão entender que os frutos do Espírito, fruto do Espírito é mansidão, é paciência, é união, né? É respeito, é perdão, né? Porque Deus age no silêncio, Deus não age no barulho.
Então, toda vez que eu vejo alguém, não sei o que lá mais, eu falo assim, gente, não produz nada. Vai olhar o fruto dessa árvore, você vai ver que o fruto dela não é bom. Então, a ideia é ser candidato ao Senado novamente. A ideia é essa. Se Deus permitir ter saúde até lá, a gente tentar a reeleição ao Senado. Agora, são 2 vagas e, mais uma vez, principalmente a direita tem vários pretensos candidatos. Por exemplo, o que seria do seu grupo político em tese? Você está no Podemos, o senhor está no Podemos hoje. Temos no PP Marcelo Aro, que deve ser candidato ao Senado. Vai tentar novamente, né? É possível. Euclides Petersen, presidente do Republicanos, também deve ser candidato. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do PSD, deve ser candidato. O governador Romeu Zema também é um possível candidato. Com essa gama de possíveis candidatos ainda em 2024, na sua avaliação, quais são as chances de conquistar essa vaga e como é que vai ser essa disputa? Olha, vai ser uma disputa muito difícil e acirrada. Eu tenho muita clareza sobre isso. Porque Minas nunca reelegeu um senador. Né? Agora, Minas nunca teve um senador que ganhou de forma independente como eu ganhei. Eu não dependo de grupo político nenhum. Né? Minas nunca teve um senador que visitou pessoalmente, se bem que teve o Badaró, na época visitou 600 e poucos municípios que eram Minas naquele tempo. Foi um feito muito interessante, Murilo Badaró. Mas depois do Murilo Badaró, senador sempre foi um príncipe. Né? Pagava a campanha do governador, ganhava o Senado. Chegava aqui em Brasília, entrava para o gabinete, se cercava do que queria e não fazia nada. É só olhar o passado. Né? Todo esse movimento de dinheiro que eu falei para vocês, de investimentos, sempre existiu, mas nunca foi para Minas, porque os senadores não ligavam. É só pegar o exemplo. Né? Era isso, pagava a eleição do governo. E tem muita gente aqui assim, paga a eleição do governador e ganha de brinde o Senado. Eu não fui assim. Eu ganhei no convencimento. E eu sou o primeiro senador, eu visitei 456 cidades. Eu tenho projetos em todas as regiões. Você pega, por exemplo, o sul de Minas, eu construí uma UTI pediátrica em Varginha, que resolveu um problema de quase 200 municípios, porque não tinha onde colocar as crianças. E olha para você ver, bem, no sul de Minas não tinha uma UTI pediátrica que funcionasse bem. Nós construímos uma em Varginha, resolvemos. Você pega Minas Novas, fiz lá um hospital de hemodiálise, em que as pessoas viajavam 340 quilômetros a Diamantina, 340, fiz o hospital lá. Ou seja, onde eu vou, tem um rastro de um senador que não é como os senadores do passado em Minas. E isso eu quero mostrar para o eleitor. Olha, eu trabalhei, eu fiz. Se for reeleito, vou trabalhar mais 8 anos. Se não for, muito obrigado, graças a Deus, e vamos para frente. Dos nomes que estão hoje colocados para disputa ao governo do Estado em 2026, possivelmente Nicolas Ferreira, Cleitinho, Matheus Simões, que podem todos estar na mesma composição que é a tendência. Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, em que lugar Carlos Viana, senador e candidato à reeleição pelo Senado, se enxerga nesse cenário? Eu me enxergo ao centro. E, naturalmente, se buscarem a minha ajuda para trabalharmos com os prefeitos que nós temos, eu vou escolher, primeiramente, um candidato que tem experiência. Né? Porque Minas sofreu demais nesses últimos anos com problemas da dívida, que nós resolvemos agora na votação. Né? Minas está precisando avançar e o governo precisa avançar. Porque Minas, naturalmente, pela posição geográfica, cresce. Minas voltou a crescer por investimentos que nós fizemos pelo governo federal, não foi por ações estaduais. Isso aí pode olhar. Agora, nós vamos buscar um candidato de experiência. A extrema-direita, que pode lançar os nomes que você colocou, pode acontecer a mesma coisa que foi na Prefeitura de Belo Horizonte. Lançou um candidato fantasma de rede social, tem uma rede social maravilhosa, ganha votos em todo lugar, mas não tem conteúdo. Mas tem candidatos considerados competitivos, ou nomes considerados competitivos, como o Cleitinho e o Nicolas. O Cleitinho tem uma grande popularidade e uma grande chance, e uma boa vontade muito grande. Agora, na hora de mostrar a que veio, na hora de mostrar o que quer, existe uma parcela da população que não é pequena, de 40% dos eleitores, que olha se aquela pessoa tem condição ou não de comandar. Se aquilo é apenas uma animação de auditório, se é uma rede social só de denuncismos, ou se é realmente uma pessoa que tem capacidade para poder gerir o Estado. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Na reta final, veio um candidato de rede social e veio um prefeito idoso, resiliente, experiente, né, com a máquina, e falou para a cidade assim, olha, se não for eu, vai piorar. O eleitor votou nele.
Isso pode acontecer em Minas Gerais, na minha opinião. Eu acredito muito na capacidade das pessoas de parar e pensar sobre o futuro. Porque, volto a dizer, o que me entristece não é perder uma eleição, o que me entristece, e assim, é eu ver que eu não vou ver o Brasil melhorar como eu gostaria, como o Brasil pode melhorar. Você tem viajado muito o exterior, você é uma pessoa experiente hoje. A gente chega lá fora e fala assim, gente, esse pessoal aqui tem muito menos condição do que nós, e o Brasil não consegue avançar como a gente gostaria, por quê? Por causa de radicalismo, né? Agora de direita, e no passado um radicalismo de esquerda que também não levou a gente a nada. Para a presidência da República, quem você enxerga na disputa? Bem, hoje a direita não tem um candidato, porque o governador Tarcísio, que é um ótimo nome, não virá candidato, né? A meu ver, ele virá em 2030, e acertadamente ele virá candidato pelo PSD, uma vez que o Kassab, que tem sido o grande cérebro hoje, né? com o PL muito radicalizado e perdendo força cada vez mais, Valdemar da Costa Neto, que era um dos grandes caciques, ficou muito encantuado, vamos dizer assim, porque o PL radicalizou, pesou a balança, não tem centro mais, não tem domínio. Sobrou o PSD. O Kassab, muito habilmente, já se aproximou do Tarcísio, e o Tarcísio deverá ser candidato em 2030 pelo PSD. Hoje, o campo de centro-direita não tem um nome que possa ser trabalhado, ainda não. Surgirão nomes que... Quem, por exemplo? Pode surgir o próprio governador Zema, é um nome que pode ser construído, né? Ele tem chance, veio de Minas, é um estado importante, né, nessa história, e na máxima tem uma coisa interessante, né? Ele calado, ele acerta. Ele não pode abrir a boca em determinados momentos, mas ele calado, ele consegue chamar mais a atenção sobre o trabalho. E há um grande grupo empresarial em São Paulo trabalhando o nome dele. Pode vir o governador do Paraná, ser construído. Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior e o candidato Caiado, de Goiás, que é candidato, já disse que não abre mão. O campo da direita tem nomes ainda a serem construídos. A esquerda, se o presidente Lula tiver saúde, ele vai tentar, e hoje acho muito difícil ele não ser reeleito. Depois dele, o senhor enxerga mais algum nome Não. progressista? Depois dele, o PT não tem futuro. Não. O que vai acontecer, hoje o PT, eu tenho convivido muito aqui em Brasília, o PT não é mais um partido de esquerda. O PT é um partido de centro, que ainda tem movimentos mais radicais de esquerda que no futuro não vão ficar. Vão caminhar para um PSOL, vão adotar um outro partido de esquerda, um PSB, por exemplo, reestruturar um PSB na esquerda, mas o PT, a meu ver, virá para o centro de uma maneira... Por exemplo, quem imaginaria que o PT, há 30 anos, pegaria um projeto que nós deixamos das rodovias de Minas e concessionaria, privatizaria as rodovias? Ninguém imaginava isso. Então, a esquerda, ela veio mais para o centro e pegou as ideias boas da direita. A direita continua, ao contrário da direita vir mais para o centro, a direita radicalizou e se afastou de boa parte do público brasileiro, né? E como é que o senhor enxerga a partir do ano que vem a relação do Partido dos Trabalhadores do governo federal com a bancada evangélica? Bem, o governo do presidente Lula tem feito muitos acenos aos evangélicos e nós somos uma parcela da população muito desconfiada, porque no passado nós já tivemos esses acenos, mas as ações não foram correspondentes. O presidente Lula, ele tem manifestado claramente que quer conversar com os evangélicos, quer abrir o espaço para os evangélicos. Eu e o Silas Câmara, que é presidente da Câmara dos Deputados, nós, todas as vezes que temos um projeto que ataca os evangélicos em algum ponto, nós levamos ao governo a insatisfação e o governo tira. Por exemplo, nós tínhamos um projeto sobre uma resolução sobre proselitismo religioso que o ministro Lewandowski da Justiça queria implantar nos presídios. É um absurdo. A Declaração dos Direitos Humanos diz que a pessoa pode mudar de religião do jeito que ela quiser e não ser perseguido. Então, a conversão é parte da liberdade das pessoas, seja para o cristianismo, seja para o islamismo. Aí eles queriam proibir, né, seriam somente grupos. Nós fomos ao ministro Lewandowski e falamos: ministro, isso aqui é um absurdo, o que o senhor está fazendo, nós vamos levantar uma grande queixa aqui na Câmara e no Senado e nós vamos boicotar. Na mesma hora, o próprio presidente Lula mandou tirar, mandou parar. Esse foi para a gaveta e não volta mais. Projetos como o aborto, por exemplo, a ministra da Saúde constantemente quer voltar no tema, já foi desautorizada. Então, a relação
com o governo federal dos evangélicos hoje é de muito respeito. Isso, além de voto no Congresso Nacional, vira também voto nas urnas em 2026 ou na sua avaliação já é demais? A meu ver, se Deus permitir, em 2026, nós vamos ter os evangélicos votando sem a influência radical da direita, votando na consciência do que é melhor para o país. É isso que eu espero, que a gente entenda que as igrejas, elas não são partidos. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades, não diz se a autoridade é de esquerda ou é de direita. Tem que parar com isso, né? O presidente é de esquerda e ameaça, vem o comunismo. Não vem nada disso. Bom, sabe, as pessoas, hoje, a rede social trabalha muito o medo das pessoas por desconhecimento das coisas. A meu ver, muitos evangélicos votam em partidos como o PT, votam e ficam calados, porque dentro das igrejas muitas vezes são criticados e tudo mais. Eu, por exemplo, eu voto na direita, mas eu disse claramente que essa extrema-direita não serve para pronto. Virei um problema de ataque, né? Não ganha nem para síndico. Vamos ver. Eu estou fazendo a minha função, em sendo político, e dizer às pessoas, nós precisamos ter equilíbrio. O Brasil precisa vencer esse radicalismo para o Brasil poder voltar a crescer. E os evangélicos são uma parte muito importante. Há discussão, inclusive, sobre um ministério para os evangélicos. Constantemente nós somos sondados sobre isso. Pelo governo? Pelo governo. O governo trabalha essa ideia? O governo trabalha essa ideia. Nós temos um ministério. Mas um ministério para ser comandado por um evangélico ou um ministério voltado para os evangélicos? Não. Porque aí vai ter que ter ministério para tudo quanto é religião. Não. Os evangélicos têm um princípio só, Edilene. São várias as correntes, mas o princípio bíblico é um só. Então, os evangélicos, é uma tradição do cristianismo se dividir. Isso é desde o tempo de Jesus Cristo, né? A Igreja Católica é uma unidade romana que foi muito importante em toda a história, mas a origem do cristianismo é uma origem de independência. Cada apóstolo teve o seu caminho e fundou igrejas diferentes. Marcos fundou os cristãos do Egito, Paulo fundou as igrejas ortodoxas, que estão aí até hoje, né? Importantes igrejas da Síria, de toda a antiga Grécia. Então, o cristianismo, a Etiópia, o cristianismo nasce dessa pluralidade. Por que ele é tão importante? Porque ele se adapta à cultura de cada país. O cristianismo não é como o judaísmo, né? Ou você é assim ou não é. O cristianismo não, cada lugar. Então, isso é da natureza. Agora, o princípio bíblico dos evangélicos é um só. E isso nos dá uma unidade em termos de valores, pela vida, contra as drogas. Então, a ideia seria, do próprio governo, em dar a um evangélico o ministério num gesto do governo Lula de que ele tem um respeito pelas nossas causas. E esse ministério ia tratar do quê? Como é que ia funcionar esse ministério? Não, eu nunca avancei nessa conversa. O Silas Câmara também não. Tem um nome, alguma coisa do tipo, o Ministério dos Evangélicos, algo do tipo? Pelo seguinte, Edilene, uma coisa é a gente conversar com o governo, a gente sentar à mesa com o ministro Padilha, por exemplo, para discutir assuntos de interesse dos evangélicos. Outra é a gente se somar ao governo. São duas coisas completamente diferentes. Aceitar um ministério sendo evangélico, por exemplo, teria que haver, por parte do presidente, um compromisso muito explícito publicamente com os princípios nossos. Ele teria que fazer e desautorizar qualquer um a falar. O PT, que está no governo hoje, é um grupo que não é homogêneo, é um grupo heterogêneo, são várias correntes. Isso desagradaria, eu acho difícil o presidente aceitar. Por isso é que a gente trata esse assunto com muita, vamos dizer assim, muito resguardo, né? Porque nós conversamos com o governo. A minha função como presidente da frente é conversar. E estamos ali no fronte, né, das disputas para não deixar nada que prejudique os nossos interesses como religiosos. Mas também não é obrigação nossa querer defender só um lado, ou muito menos criticar o governo por qualquer coisa. Tem coisas boas no governo. É verdade que o governo te ofereceu algum cargo na comunicação? Não, nunca me ofereceram absolutamente nada. Nenhum cargo no governo? Não, nada, nunca. Eu já foi conversado, mas essa questão do Ministério foi questionado à frente.
Não foi questionado a mim ou a uma pessoa específica. Era Ministério das Comunicações. O que era? No começo, o boato era esse, não é? Mas, pelo menos comigo, nunca falaram nada. Viana, para a gente terminar, você foi o relator do projeto da inteligência artificial. Esse é um assunto do momento no mundo inteiro. Esse projeto acabou sendo aprovado. O que ficou nele, o que foi tirado e o que muda na realidade das pessoas, essa regra em relação à inteligência artificial no Brasil? Inteligência artificial, o Brasil deu ao mundo uma legislação muito avançada, porque nós não retiramos qualquer possibilidade de avanço dos estudos, nós abrimos o investimento, nós abrimos a possibilidade de que as empresas se instalem no Brasil e o ponto principal, ele é um projeto de princípios, que a gente chama de centralidade humana. Nenhum projeto, nenhum sistema de inteligência artificial pode, em qualquer momento, prejudicar a privacidade, o respeito à vida e, principalmente, a legislação ou incentivar qualquer tipo de comportamento contrário. Então, racismo, pedofilia, suicídio, tudo isso o próprio sistema de inteligência tem que captar e tirar. E é possível que isso aconteça. Agora, é um projeto que lida com os criadores de IA. Porque muita gente ficou preocupada com o seguinte, no meu celular, né, isso vai me atrapalhar porque vai ter censura. Nada disso. Você continua livre para falar o que você quiser, os seus grupos vão continuar trabalhando do jeito que quiser, você tem a sua liberdade de expressão garantida, não há qualquer censura. Eu, como jornalista, não aceitaria absolutamente um projeto que trouxesse qualquer tipo de cerceamento de informação. Mas os geradores de IA têm que respeitar o ser humano e garantir à justiça o direito de ação rápida em caso de algum crime cometido. É uma legislação que vai ser modelo, inclusive, para vários outros países e até na Europa, para eles avançarem a legislação deles, que eles já estão revendo. Para terminar, Viana, voltando na pergunta anterior, como teremos troca de presidente no Senado e na Câmara a partir do ano que vem, na sua avaliação, o governo vai ter o voto da bancada evangélica ou vai ficar dividido? Não, há sempre uma divisão. Como os evangélicos no Brasil têm aqueles que estão mais tendentes à direita e aqueles ao centro, a bancada também tem essa divisão. Só que tem uma percentual mais ou menos? Em torno de, hoje, 40% mais à direita e 60% mais ao centro. Mas centro-esquerda em alguns pontos. Nós temos vários senadores e deputados evangélicos de esquerda. Né? E fica assim para 2025? O que vai acontecer é que a bancada evangélica só se levanta quando há algum assunto que atinja os nossos interesses de cristãos, alguma coisa de comportamento ou de costumes. Por liberação de droga, aí nós nos levantamos todos contra. Aborto, vai mexer na lei, nós nos levantamos todos contra. Agora, as questões da economia, da administração do país, cada um vota de acordo com a sua consciência e seu compromisso partidário. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, possivelmente os presidentes das duas casas, agradam a bancada evangélica? Agrado. Davi, ontem, nós fizemos inclusive uma homenagem a ele, entregamos a ele a comenda do mérito cristão. Nós temos uma comenda que nós entregamos para autoridades que nos ajudam, né, na defesa dos interesses dos cristãos brasileiros. Homenageamos André Mendonça, Dias Toffoli, do Supremo, e homenageamos o Davi Alcolumbre. Dias Toffoli foi o relator de um projeto que igualava a homofobia ao racismo. Só que da maneira como foi colocado, homofobia era todo discurso religioso que falasse, por exemplo, contra a população LGBT. E nós fomos ao Supremo e dissemos ao ministro, olha, se o Supremo der essa decisão, nós vamos ter que mudar a Bíblia. E nós somos fiéis ao livro. Está lá escrito, e o que é pecado, o que não é, nós não podemos fugir daquilo, apesar de convivermos e amarmos a todos, mas está lá escrito que é. O ministro Dias Toffoli fez um compromisso pelo Supremo, ele era o presidente, de que haveria uma modulação cujo discurso religioso não seria criminalizado como racismo, e cumpriu. Então, hoje os pastores podem falar livremente, pregar livremente o que quiser, desde que não seja um discurso de ódio, a gente sabe muito bem, de querer atacar, o que for, mas o discurso baseado na Bíblia é livre. Isso foi uma vitória muito grande que nós conseguimos no Supremo, daí homenageamos o Dias Toffoli e homenageamos o Davi, que foi uma ponte importante para que essa nossa luta, né, ganhasse onde ela tinha que ganhar, que era no palco do diálogo com a justiça. Carlos Viana, senador por Minas Gerais, hoje líder do Podemos no Senado, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado a você, Edilene, pela gentileza, e desejo desde já um ano novo muito abençoado para todos, de muita saúde, que seja um 2025 de prosperidade e de avanço, gente.
Né? Eu estou querendo ver Belo Horizonte brilhar de novo, sabe? Ser uma cidade luz outra vez. Quero ver esse Brasil nosso dando incentivo à juventude para crescer. Né? E a gente está num momento de muita névoa no futuro. E como político que estou, podem ter certeza, eu tenho trabalhado muito para a gente fazer Minas Gerais avançar. Muito obrigado. Eu que agradeço, seja sempre bem-vindo. Obrigado, querido.